A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e a todos que vão ouvir esta palavra, quero deixar nesse dia esta palavra para reflexão para as vossas vidas, que se encontra em Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Diz o versículo 1 que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona. Glória a Deus. A hora da oração nona, os discípulos cheios do Espírito Santo sentiam-se impelidos e aproveitaram a todos os ensejos para adorar a Deus, juntos, ou nas suas próprias casas ou no templo. Entre os judeus fazia-se oração 3 vezes por dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e à hora nona, isso é, 3 horas da tarde. Analisando, percebemos que João e Pedro estavam cheios de vontade de adorar a Deus, não perdendo nenhuma oportunidade. Porque Deus, Ele não procura somente adoração, mas sabemos que Ele procura verdadeiros adoradores. Assim devemos ser nós também, com a chama do Espírito ardendo em nosso peito, para não ficarmos por fora de nenhum culto ao Senhor e jamais perder a oportunidade de conhecer mais sua palavra. Judeus podiam subir ao templo 3 vezes ao dia, mas muitos deles estavam com o coração distante do Pai. Temos que tomar cuidado para não se acostumar também só com o templo, se esquecendo de ter uma tocha dentro de nós pelo Mestre. Existem pessoas que acreditam ter conquistado tudo da parte de Deus, ou que pode conquistar o restante longe da igreja. Imaginem comigo, Pedro e João tinham acabado de receber o poder do alto no Pentecostes e mesmo assim correram para o templo. Já foi indagado sobre o porquê da igreja simples é o lugar de se reunirmos com um só propósito, a adoração a Deus? Jamais podemos se conformar em receber algo da parte de Deus. Isto é, não podemos achar que aquilo ao Pai ou o Pai nos deu é tudo. Ele tem sempre mais a nos proporcionar em sua presença. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue almejando os dons. Se já recebeu os dons, continue almejando utilizar eles e assim por diante. Nossa vida cristã tem que ser ativa a todo momento, buscando entregar o nosso melhor a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus que desde o ventre de sua mãe era coxo. Aquele homem passara 40 anos sem caminhar. Está em Atos capítulo 4, versículo 22. Era paupérrimo e impotente, retratando o quadro da miséria humana, mas felizmente ousado em confessar abertamente sua necessidade. É somente quando reconhecemos a nossa miséria que Deus pode nos socorrer. Todos os dias, diz a palavra de Deus no versículo 2, todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa. Havia ali 3 pátios no templo. O primeiro, os gentios tinham acesso. Ao segundo foi concedido entrada para as mulheres, mas ao terceiro somente aos homens judaicos. Era esse terceiro pátio que a porta chamada Formosa dava entrada.
A famosa porta media 25 metros de altura, 20 de largura e era necessário o serviço de 20 homens para abri-la e fechá-la. Mas não era conhecida apenas por seu tamanho. Era de metal, coberta de ouro e prata, e na luz do sol ofuscava a vista. O contraste era grande. O mendigo deitado ao lado da magnífica porta que dava entrada à habitação de Deus. Sendo coxo, porém não podia entrar, e se entrasse não alcançaria coisa alguma, porque no templo já faltava a glória de Deus. Quantos coxos estão à nossa porta sem achar alívio? A vida daquele homem não era nada de formosa. Todos os dias se deparava com a mesma situação. Imagine seu coração como pensava. Via homens passando por ele e nenhum o ajudava espiritualmente. Certamente que não via bondade em muitos. Pensando nisso, qual o testemunho que estamos dando para os de fora? Nós que somos cristãos, será que as pessoas olham para nós e conseguem achar bondade? O testemunho é tão importante que é possível evangelizar somente com ele. A Bíblia nos dá autonomia para pensar, então juntos vamos conjecturar como era o dia a dia daquele coxo. Mais uma manhã comum, ele acorda cedo para chegar, antes dos primeiros judeus que ia subir ao templo, sem forças nos seus pés por ser coxo, pede ajuda para alguém o colocar sentado, depois de aproveitar seus poucos momentos, clama para alguém o colocar na porta do templo. Assim que chega, começa a pedir esmola. Um passa por ele, menosprezando, o outro nem olha. E assim por diante se passa a vida dele. Mas nós vimos aqui, certo dia, o homem coxo viu que Pedro e João passavam no templo. E ele lhes pediu uma esmola, diz no versículo 3. O templo imperfeito sugere que ele pode ter estado pedindo repetidamente, embora também possa significar começou a pedir. Pedir esmola era e ainda é muito comum em terras orientais. Diz o capítulo 4, versículo 4, fitando os olhos, é uma única palavra em grego. É o mesmo verbo que é traduzido como estar com os olhos fitos nos céus, como diz em Atos capítulo 1, versículo 10. Indica um olhar fixo. Quando Pedro fixou os olhos no homem coxo e disse, olha para nós. O homem naturalmente esperou uma generosa soma de dinheiro. Não tenho prata nem ouro. São poucas as vezes que os amigos de Cristo possuem abundância de bens terrestres. Os apóstolos tinham apenas o suficiente para viver. Quando Pedro informou o coxo de que não tinha dinheiro, naturalmente esse perdeu toda a esperança de receber alívio das mãos dos apóstolos. Mas a igreja de Cristo cresce, não por força humana, nem por riquezas terrestres, nem por sabedoria dos homens, mas pelo Espírito Santo. Diz o versículo 6, mas o que tenho, isso te dou. Pedro não possuía nem prata nem ouro, mas cheio do Espírito Santo, transbordava de bênçãos que não se compra com dinheiro. O que tenho eu para aliviar os sofrimentos do corpo, como da alma do meu próximo? Diz a palavra do Senhor, no versículo 6, em nome de Jesus Cristo. Pedro ali falando com aquele homem, o Nazareno, anda, o nome de Jesus Cristo é um nome que salva, porque representa a pessoa que pode salvar. O que aconteceu na cura do coxo é narrado minuciosamente. Pedro tomou o coxo pela mão e o poder do Espírito passou para o corpo impotente. Os músculos atrofiados dos pés e dos tornozelos tornaram-se normais e o homem, saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Quando a alma do pobre, aleijado, impotente, alcança contato com aquele que é a ressurreição e a vida, a grande transformação
transformação nela. Os infelizes mendigos tornaram-se fervorosos, adoradores. Foi assim que aconteceu. Glórias a Deus. O que aquele homem recebeu foi bem mais do que ouro e prata. Isso são coisas corruptíveis. Ele foi cheio do Espírito Santo, sendo curado. A maior graça na vida dele é que por diversos anos não podia ir ao templo louvar a Deus. De agora em diante tinha livre acesso por intermédio de Cristo Jesus. Pois saibam que Jesus pode curar todas as suas enfermidades físicas e espirituais. Por isso, não perca tempo, corra ao templo e assim como aquele homem entrou louvando, adorando ao Senhor, pode ter certeza que Jesus ainda opera maravilha. Glórias a Deus. Apenas sua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado e uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Que desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: ó, dai-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido um milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar.